Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Deus esteja com vocês. Eu quero parabenizá-los por estar aqui num domingo tão bonito lá fora, né? Já é um esforço. Mas quando eu estava vindo para cá hoje, eu lembrei de algo que aconteceu depois da minha primeira palestra. Tinha passado uma semana da minha palestra, da minha primeira palestra, que evidentemente não saiu como eu esperava. O que é bom, porque a gente sempre tem que querer mais, sempre tem que querer mais. Isso faz parte da nossa evolução também. E um amigo muito querido me perguntou o que eu tinha achado de fazer a palestra. E eu disse a ele que a palestra para mim, porque durante aquela semana eu estava pensando no que aquilo representou para mim, aquela experiência representou para mim. E eu disse a ele que a palestra é como perdão. Às vezes vale muito mais para quem dá do que para quem recebe. E disse a ele também que o fato, essa posição em que estamos daqui, vendo todo mundo aí, também é tão diferente. Quando você está sentado aí, você vê o palestrante, vê algum vídeo, tenta ouvir a palestra, e só. Quem está aqui tem a oportunidade de ver todos os rostos. Todos. Então vemos aquele que está desatento, aquele que está feliz, aquele que chora e aquele que os seus olhos pedem por socorro. Então são para esses olhos em especial que eu gostaria de dizer: você está no lugar certo. Estamos aqui hoje reunidos com uma falange de amigos que sempre aqui estão para nos socorrer, para nos iluminar, para nos dar força para que possamos enfrentar nossas provas. Só eleve o seu pensamento a Ele e peça que Ele o abençoe. E Ele assim será. Queria dividir isso com vocês, dividir. Bom, hoje nós vamos falar um pouco da reencarnação, né? Um assunto que ainda parece mentira, ainda é um pouco discutido, não é totalmente aceito por todos, né? E o que nos diz o nosso dicionário? O dicionário nos diz que a definição de reencarnação é o ato de nascer de novo ou a aceitação de que a alma, após a morte do corpo, volta em outro corpo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Kardec nos traz que a reencarnação é a volta do espírito para a vida corpórea em um outro corpo, feito somente para esta existência, e que de nada tem a ver com o que ele usou na vida pretérita. E quais são os tipos de encarnação? São vários. E nós vamos ver daqui um pouquinho. Mas a reencarnação ela é mais abrangente. A reencarnação é a lei da vida, que programada pelo Criador é o nosso processo de evolução. Sem a reencarnação, não haveria uma explicação lógica para todas as misérias morais, sociais e econômicas que afligem o nosso planeta. Então vamos ver nos tipos de encarnação. A encarnação livre. O que é a reencarnação livre? São de espíritos missionários, que chamamos missionários, que na realidade não necessitam mais aqui estar, mas que por bondade, por misericórdia, aqui vêm para ajudar os irmãos que estão na retaguarda, que ainda estão lá sofrendo, né? E para que fiquem também de exemplo para todos nós. Não só para ajudar os outros, mas que também sirva de exemplo. Eles se sacrificam aqui voltar, por livre e espontânea vontade. Que coisa linda, né? Alguém decidir voltar aqui para estar entre nós, para estar com quem sofre, para ajudar os irmãos e servir de exemplo.
nós poderíamos citar várias pessoas que já fizeram isso. Mas uma que todo mundo conhece, Maria Teresa de Calcutá, que se dedicou a vida inteira a ajudar os pobres, os necessitados, as pessoas que sofriam, vivendo no meio delas ainda, né? Uma vez um repórter disse a ela estava com uma criança muito doente no colo, e está ali o abraçando, confortando, e o repórter diz a ela: sabe de uma coisa, Madi? Eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela diz: eu também. Como assim? Elas: não, eu só faço por amor. Coisa linda, né? E se voltarmos na história, temos outros exemplos. Dos primeiros cristãos que se entregavam em arenas, não tinham medo, tinham confiança, tinham uma fé inabalável em Jesus. E também na sua promessa de reencarnação. E por isso o faziam, né? E não podemos esquecer do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Que veio aqui sabendo de tudo que ia acontecer, mas veio. O homem que é o governador do nosso planeta vem aqui com a humildade de estar entre nós para nos servir de guia, para nos servir de exemplo vivo para a nossa vida. Mudou o mundo, dividiu o mundo. Hoje é 2014, porque estamos contando o tempo de quando ele primeiro aqui esteve. Então, mudou o mundo completamente. Então, essas são as livres. E as compulsórias? As compulsórias são as encarnações impostas. E por que são impostas? Porque são espíritos arredios, que vêm cometendo erros após erros, persistindo no mesmo erro por várias encarnações. Então não há misericórdia divina. Olha, diz, não há progresso. Eles não estão regredindo, mas não estão progredindo, estão estacionários, né? Então eles vêm e impõem. O que acontece? Essas são expiações. São essas provas tão difíceis que a gente vê, né? E as outras são as propostas. O que são as propostas? As propostas são aquelas que nós, quando estamos na espiritualidade, então com uma visão já bem mais ampla do que fizemos e do que deveríamos termos feito, estamos ansiosos para voltar. Queremos pagar essa dívida e andar, ir para frente, evoluir. É bem claro que às vezes quando a gente chega aqui, usando o nosso livre-arbítrio, a gente meio que bambeia e não consegue. Mas, mesmo que se faça a metade, mesmo que se faça um quarto, se evoluiu. E o Mestre, na sua misericórdia infinita, sempre nos dará uma outra oportunidade. Mas por que deixar que isso se arraste por séculos, se a gente pode melhorar e diminuir esse tempo, diminuir o sofrimento, né? Nós vamos fazer agora. E eu vou citar alguns exemplos de expiação. Nós temos o nosso grande Jerônimo, que dedicou sua vida inteira, seus 50 anos na Terra, para o Espiritismo. Alguém que foi, depois de andar, depois de jogar bola, foi para uma cadeira de rodas e termina sua vida numa cama ortopédica, mexendo só a cabeça e fazendo palestras. Nossa, me estremece pensar que alguém assim faz uma palestra. Imagine. Atendendo irmãos, dando força, dando estímulo. Como pode alguém assim dar estímulo? Pode. Ele aproveitou completamente o tempo que lhe foi dado. E além de cumprir a sua expiação, porque alguém ficar num estado desse é uma expiação, sabemos que é. Mas em vez de revolta, em vez de mágoas, não. Ele usou o tempo, entendeu o que estava acontecendo e usou isso para o bem.
Não é Divaldi que o chamavam o gigante deitado, porque ele era um gigante deitado, né? Temos um exemplo aqui mesmo nos Estados Unidos. Me perdoem que o sobrenome dele é meio complicado, não sei se eu vou conseguir pronunciar. Se chama Nick Vujicic, ou Nick Vujicic, whatever. Se alguém quiser saber o nome, depois eu dou direitinho por escrito. Ele nasceu com uma estatura muito baixa, é praticamente um anão, e sem os 2 braços, né? Ele nada bem melhor do que eu e faz palestras de motivação, motivacionais. Pode isso? Pode. Um outro grande exemplo de alguém que podia estar chorando nos cantos, como se diz, e reclamando da vida. Não. Ele usou a sua posição de inferioridade para passar para nós uma mensagem linda, dizendo, é muito interessante, numa das apresentações dele no palco, ele diz assim: vocês acham que tem problema? Olha isso. Ele pega e se atira no chão. Claro que você sem braço pequeno para levantar é um problema incrível, né? Aí ele fala deitado: olha isso. Você sabe que a dificuldade que é para levantar daqui? Então você fica com vergonha de dizer para ele que tem problemas, né? Você tem que mover adiante. E agora uma história de expiação também, mas já com outro foco, a não aceitação. Certa feita, uma mãe desesperada vem a ter com Chico Xavier. Ela carrega nos braços uma criança de 6 anos de idade e fala para Chico: Chico, meu filho nasceu mudo, surdo, cego e sem os 2 braços. E agora, os médicos me dizem que querem amputar-lhe as 2 pernas. E essa mãe, sentindo, claro, uma mágoa tão grande, diz a Chico: Chico, o seu espiritismo tem uma resposta para isso? Chico pensa um pouco, mas que não sabe o que dizer com uma mãe nesse estado. Nesse momento, Emmanuel aparece para Chico e diz: Chico, eu vou te dar a resposta. E de Emmanuel vem a resposta. Ele diz: Chico, esse irmão que está aí suicidou-se nas 10 últimas encarnações. Nas 10 últimas encarnações. Então, ele disse: concorde com os médicos. Deixe que lhe amputem as pernas, porque isso lhe será de grande ajuda. Porque mesmo agora, com 6 anos de idade, ele já está pensando em acabar com a sua vida. Está imaginando uma maneira de ir a um precipício, ou o que seja, para tirar a vida. Só tirando-lhe as pernas, nós não estamos acrescentando mais um problema, muito pelo contrário. Estamos oferecendo-lhe uma solução, para que ele, então, de maneira alguma, possa repetir esse ato. Para que ele use esse tempo que ele vai ter que ficar na Terra, para se acalmar, para refletir, e tendo o amor da mãe, consiga entender que há uma mudança muito grande que deve ser feita. E daí, então, conseguir evoluir. Né? Vejam que o mesmo tipo de encarnação, olhada por 2 ângulos diferentes, bem diferentes. Um do que aproveita a sua encarnação e outro que a desperdiça ou está prestes a desperdiçá-la, se não fosse a divina ajuda. E nas propostas, elas são mais brandas, mas não deixam de ser provas.
Elas podem ser sociais, econômicas, familiares. Né? Aquele filho difícil é uma prova, todo mundo sabe. Mas é para que os pais reajam e trabalhem e consigam vencer essa distância com amor, com compreensão, com trabalho, vencer essa barreira. Os pais difíceis, porque não são somente filhos difíceis, existem pais difíceis. Os filhos têm que superar, ajudar às vezes ao pai ou à mãe, para que ela consiga vencer. Alguém que nasce na favela, no meio do crime, às vezes ele pediu para que viesse no meio do crime. E qual será a sua prova? Mesmo nascendo dentro do crime, ele terá que sair dele e mover para uma vida normal, conseguir ser um homem decente. Essa é a sua prova. É difícil? É claro que é difícil, porque tudo que está ao redor dessa pessoa a o leva para o outro caminho. Mas é nisso que consiste a prova. E temos várias pessoas que conseguem, sem problema nenhum. Hoje de manhã aconteceu um fato muito interessante. Eu estava no café da manhã e um conhecido espírita me disse, estava conversando, eu nem falei que vinha aqui hoje, nem falei que eu faria palestra, nada. Mas começamos a falar de espiritismo e foi muito interessante, eu achei realmente muito interessante, que ele me fala, cara, sabe uma coisa? Eu sou espírita, mas eu ainda tenho problemas com a reencarnação. Eu tive vontade de começar a rir, e eu digo, pô, muito interessante, né? Ele disse que foi, não, nada. Eu digo, mas como assim? Você tem problema? Ele disse, não, eu tenho problema, é uma coisa que as outras partes eu estou de acordo, essa ainda está difícil de eu entender. Ele não disse que não acreditava, ele disse que estava difícil para entender, né? E eu digo, por um lado, é evidente que eu fiquei surpreso, sendo que a reencarnação é óbvia na nossa doutrina, mas por outro lado, eu achei interessante a sua honestidade de dizer que era um ponto que ele ainda tinha dificuldades em entender. Porque justamente isso que a nossa doutrina prega. O Espiritismo não quer que vocês ou que anybody aceitem alguma coisa por imposição. Não, você vai aceitar porque está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E acabou. Não tem discussão. Não. Por isso que o Espiritismo prega a fé racional. Por que ela é racional? Porque você estuda, pensa, analisa, e então diz, isso faz senso. Então você passa a acreditar. Sem pressão. Você chegou à conclusão que era a coisa certa. E isso eu achei muito interessante. Mas por outro lado, eu também acho interessante porque há mais de 2000 anos, quando Jesus ainda estava aqui entre nós, ele já sancionava a reencarnação. Isso nós vamos observar em várias partes do Evangelho, ele sanciona isso. Como em João 3, quando ele tem uma entrevista com Nicodemos, que não foi nem na casa de Jesus e nem na casa de Nicodemos. Por quê? Nicodemos, um senador judeu, né? Mesmo naquela época, os políticos sempre tinham problemas de... E claro que Cristo era, politicamente, né, uma pessoa de controvérsia naquela época. Controvérsia grande, né? Então eles se encontraram na casa de um amigo comum. Entende? Como se diz hoje, fez o meio do campo, né? Então lá se encontraram.
E Nicodemos fala a Jesus Cristo: Mestre, sabemos que vens da parte de Deus, para que nos instrua como um doutor, porque ninguém consegue fazer os milagres que fazem se não fosse da parte dele. Jesus pensa e responde: em verdade te digo, nenhum homem poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos se espanta. Eu também me espantaria se estivesse nesse meio, viu? E fala: mas mestre, como pode um homem já velho retornar ao ventre da mãe e nascer de novo? Então Jesus lhe diz de novo: nenhum homem, te digo em verdade, nenhum homem verá o reino dos céus antes que nasça da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E Nicodemos pensa de novo: mas como pode isso acontecer? E Jesus diz: tu que é mestre em Israel, não entendes dessas coisas? E como acreditas que nós só dizemos aquilo que sabemos e só damos testemunho daquilo que vimos, mas tu não acreditas no nosso testemunho? Então Nicodemos diz: mestre, como pode isso acontecer? E ele volta a dizer que o Espírito nasce e se ouve em qualquer lugar. Tu ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo homem que nasce do Espírito. Com isso, com essas palavras, Jesus reafirma a reencarnação e também nos traz a diferença, a separação entre o corpo e o espírito. E o que é nascer da água? Nascer da água é ter um outro corpo. Quando o esperma percorre a trompa de Falópio, é uma gota d'água que vai juntar-se ao óvulo, que é uma outra gota d'água, gelatinosa. Quando os dois se juntam e se protegem da invasão dos outros, eles continuam a ser agora uma só gota d'água, mas com um quanto de energia. Eles sobem então a trompa de Falópio, se alojam no útero e ali são protegidos e alimentados pelo líquido amniótico, que é água. A criatura se desenvolve e agora, na idade adulta, tem 68% de água, sais minerais e algumas substâncias que consolidam a matéria. Portanto, nascer da água é ter um novo corpo. É isso que Jesus nos mostra. Então, esse corpo com um espírito vai formar o que necessitamos para estar aqui por essa existência. Não é lindo? Maravilhoso. Mas o que realmente devemos ter, nortear a nossa
reencarnação é trabalhar no bem. Trabalhar no bem é um ponto essencial que devemos usar para a nossa evolução. E por que não podemos fazê-lo? O que nos impede de fazê-lo? Existe uma frase, né? Existe uma frase pequena que é dita sempre, e eu já disse várias vezes, não estou me incluindo, gente. Não estou me excluindo, acho. Não tenho tempo. E a gente sabe que hoje a vida é corrida, muito mais do que já foi no passado, né? Até pela própria comunicação, que às vezes existe tanto agora que nos mantém atrelados ao nosso trabalho, mesmo que lá não estejamos, nos mantém atrelado a eles, a outros compromissos, a outras pessoas. Mas sejamos honestos. Se tivermos um churrasco, aniversário, churrasco, um casamento, claro que nós vamos. A gente vai dar um jeito de botar na agenda e reservar um tempo para isso. Por quê? Não está errado. São coisas que nos dão muito prazer. O Alberto me convida para ir na casa dele para comer um churrasco. Nossa, eu vou até de joelho. Por quê? Estamos num ambiente tranquilo, onde somos recebidos com carinho, né? Onde a gente olha a mesa, só de olhar a mesa já se fica satisfeito. Mas eu como anyway, viu, gente? Então é isso, coisas que nos dão muito prazer. Então é sempre fácil de ajustar o nosso tempo para alguma coisa que nos dê muito prazer. Agora, se alguém convida, vamos no asilo lá domingo? Meu Deus, nossa, eu estou morto. Essa semana eu estou aos pedaços, viu? Mas eu vou fazer uma força, ver se semana que vem eu vou. E às vezes aquela semana que vem se prolonga, né? Por meses. Muito interessante, quando eu fiz o meu primeiro ano na faculdade, que a minha esposa disse que foi o primeiro e único, no primeiro dia de aula, um professor que viria a ser assim, o meu modelo de professor, pelo seu conhecimento, pela sua maneira de dar aula, ele era fantástico. Ele fez uma pergunta para toda a classe. O que vocês acham que será a sua maior dificuldade no college? As respostas foram muitas, daqui, dali, é isso e aquilo. Eu não errei, viu, gente? Mas também não falei nada. Porque eu vi que as respostas não estavam, pelo seu semblante, eu vi que as respostas, maybe, não, mas não estava sendo legal. Então, eu vou esperar o resultado. No fim, como ninguém acertou, acredite, ninguém acertou, ele então disse, você terão que administrar o seu tempo. Ele disse, se vocês não forem capazes de administrar o seu tempo, vocês não terão sucesso no college. E o Pablo pode muito bem, o Pablo pode fazer uma palestra sobre isso, né? Né, Pablo? Disciplinar? Disciplina, essa é a palavra, disciplina. Nós temos que criar hábitos, né? É difícil criar um hábito? Não realmente. Se a gente sente que tá precisando perder uns quilinhos, você diz, eu acho que eu devia ir fazer um exercício. Você vai lá na academia, se inscreve, vai pegar um horário, right? Pegar um horário. Então eu vou na academia das 7 às 8. Das 7, das 6 às 5, whatever. E aquilo vai passar a ser o quê? Vai passar a ser um hábito, porque você vai lá toda semana. Então passa a ser um hábito semanal. Então por que não criar um hábito de trabalhar no bem? Por quê? É fácil. O dia sempre terá 24 horas. É a maneira com que nós vamos organizar essas 24 horas é que vai fazer a diferença. Nada mais. Quando eu estudava para essa palestra, eu me deparei com uma coisa que mesmo ao longo dos meus 60 anos eu nunca tinha pensado.
toda a vida, eu sempre amei e respeitei o meu pai muitíssimo. Pelo homem que foi, pelo pai que ele foi excepcional. Mas é interessante, eu nunca o tinha visto por esse prisma, que é o de aproveitar a sua encarnação, aproveitar esse tempo que está aqui. E como ele soube fazer isso. Cheguei à conclusão, sabe, me abalou de como que eu nunca vi essa parte, né? Menino pobre nos anos 30, com apenas 15 anos de idade. Ele tem o seu pai assassinado. E ele sempre dizia, seu pai era muito bom na esgrima, lutando contra 3. Pai de outra família e mais 2 filhos. E meu pai sempre dizia, ele morreu por não querer matar. Porque ele era um esgrimista exímio. E poderia, mesmo contra 3, conseguir vitória. Mas ele ficou todo o tempo dizendo para acabar com isso, para ir embora, que ele tinha família, que eles também tinham, que essa não era. Mas com uma espada no peito, no coração, ele desencarna. E o meu pai se vê da noite para o dia responsável por uma família toda, com 4 irmãos menores, sendo que o menor deles tinha apenas 3 anos de idade. Ele se volta para o trabalho, evidentemente, com dificuldades incríveis financeiras, né? E aos 16 anos, ele já trabalha em 2 trabalhos, diariamente, para poder suprir as necessidades da família. Mas os anos passam, e mais adiante, ele enfrenta um problema ainda maior. Meu pai nunca acreditou em vingança, nunca. Mas os seus irmãos, agora maiores, é só o que pensam, é só o que falam. Mas ele usa a sua imagem de respeito, né, de ser o mais velho, de ser o provedor da casa, e sempre tenta amenizar. E os anos vão passando, mas aquilo nunca passa. Aquele ódio, aquele desejo de vingança dos irmãos não passa. Ele simplesmente vê que está controlando. Ele está controlando, mas que um dia a coisa vai perder o controle. Então ele tem, sei lá, de repente uma inspiração e diz aos irmãos, ok, vamos fazer o seguinte, vamos voltar onde tudo aconteceu. E se a família não estiver bem, a gente encerra, a gente nunca mais fala nisso, a gente vira a página e continua a nossa vida. Eles concordam com ele e voltam ao mesmo lugar. Ficam numa coxilha, como se chama no sul, né? Olhando a casa, que era uma casa próspera, um fazendeiro. E veio uma moça, a família era composta ali, o casal, 2 filhos e uma moça menor, que era a princesa da casa. E eles veem essa moça, agora mais velha, andando em volta da casa, falando consigo mesma. A casa, já como uma tapera, sem cuidado. Eles decidem então ir à cidade e se informar. O que houve, o que passou. E pegam informações. E as informações são de que a filha mais nova, aquela que estava andando em volta da casa, havia perdido a razão. Por isso, o seu pai, com esse tremendo desgosto, morre de um ataque do coração. Na realidade, morrendo com uma dor no coração. Em diferente prospecto, mas morreu com uma dor no coração também. A mãe perde a razão e fica louca com a filha. Um dos rapazes, que os 2 eram de má índole, sai, abandona a família e nunca mais volta. E o outro fica, não trabalha na fazenda, enfim, a propriedade está ali atirada, abandonada. Meu pai, então, reafirma a eles, foi necessário fazer alguma coisa? Não, nada. Eles voltam, então, a ideia de vingança está morta, eles voltam para a sua cidade
E o meu pai decide se mudar para Porto Alegre, em busca de oportunidades. É uma cidade, é a capital do Rio Grande do Sul, para quem não sabe. Uma cidade maior, com mais oportunidades. E ele procura as oportunidades e fala, mas não é só o que ele encontra. O amor lhe acena, e ele talvez tenha visto nele uma trégua, né, para uma vida tão difícil, tão difícil. Se casa, constitui família, e o casamento dura muito pouco. E não dura pouco porque ele não era um bom homem. Dura pouco porque na grande enchente de 1941, que foi a pior de Porto Alegre, quando ela passa, ela leva embora também a sua esposa e a filha menor do casal. Mais uma perda grandiosa. Mas o meu pai é um homem de fé inabalável, de muita coragem. Ele continua andando. Muda-se para outro bairro, agora ele mora no Montserrat, que é um bairro bem alto. Eu acho que ele ficou traumatizado, né? Preferiu morar num morro, porque aqui, pelo menos, isso não vai acontecer. Nessa época, ele começa a trabalhar para um centro espírita, que se chama Leon Denis, um dos centros espíritas mais velhos da cidade de Porto Alegre. Trabalha no centro, segue sua vida, e mais tarde, nesse mesmo centro, ele conhece uma morena linda, que seria a minha mãe e a sua companheira para o resto de sua vida. Juntos, eles passaram dificuldades tremendas. Mas eu nunca vi o meu pai reclamar da vida. Nunca. Ele sempre dizia assim, você perde uma perna, faz que nem Saci Pererê, vai com uma só. Você tem que continuar andando sempre, sempre. Ele era tomado de um positivismo incrível, incrível. Mais tarde, já bem mais tarde, quando ele já estava com 70 e poucos, o sonho dele era ter uma neta. Mas ele nunca, jamais, em nenhuma oportunidade, me falou, me botou nenhuma pressão para que eu lhe desse uma. Que não seria a minha escolha de qualquer forma, né? Mas para minha alegria, aos 80 anos de idade, ele finalmente ganha sua neta, que é minha filha, Carla. E era muito interessante que às vezes os amigos, quando você está com 78, os amigos ficam brincando, um amigo ligava com ele, não, você que vai primeiro, eu que vou, eu que vou. Ele dizia, não, tudo bem, eu estou em paz. A hora que o mestre chamar, eu vou. Mas eu queria esperar a minha neta. Eu queria cheirar, abraçar, brincar, me dedicar para ela, pelo menos um pouco. E ele ganhou. E eu tive a felicidade, eu não, a minha esposa, né? Eu só colaborei. Eu tive uma participação. Minha esposa, a quem ele amou imensamente, sei que ainda ama. Eu acho que ele amou ela mais do que eu. E assim, eu consegui então ver como o pai, com coragem, né? E talvez porque pela doutrina, né? Se ele já pensava assim quando era mais jovem, depois que começou a frequentar a doutrina, entender ainda mais, sempre usou isso. Nunca deixou, nunca esmoreceu. É um exemplo incrível de aproveitar o tempo da encarnação. Incrível. Eu quero dizer também que aproveitar o tempo da reencarnação é se dedicar, fazer o que for possível e o impossível para trabalhar no bem. E às vezes a gente pensa, mas eu não posso ir lá, não posso. A gente pode trabalhar no bem aonde estivermos. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso próprio lar. Nós podemos trabalhar no bem.
Às vezes as pessoas só querem ser escutadas. Eles não querem nem a nossa opinião. Eles querem ser escutados. Mas não é escutar passando text message, viu, gente? Fica, eu sei. Não, é muito duro, realmente. Não, não é assim. É olhando, olho no olho, prestando atenção. E ao mesmo tempo que você estiver prestando atenção nesse irmão ou nessa irmã, mentalize. Passe para ele ondas, vibre com amor, com sentimento. Ele ou ela vai se sentir melhor só de falar com vocês. Com certeza absoluta. E não vamos esquecer de um assunto bem moderno, que está aí em pauta, que é a transição planetária, né? Que Divaldo e outros têm trazido para nós, que estão aí, que está beirando. Não vai ser para nós talvez, mas de repente para os nossos netos. E a reencarnação já está tendo uma grande influência nessa transição. Por quê? Porque ela já está trazendo para a Terra espíritos do bem, espíritos inteligentes, com a intelectualidade maior e que poderão, sem dúvida, ajudar imensamente nessa transição. Então, vamos usar a nossa reencarnação da melhor maneira possível. A gente pode fazer uma analogia entre o carvão e o diamante, né? A composição dos dois é a mesma, é carbono. Mas trabalhados de uma maneira diferente, com pressões geológicas diferentes, um se torna uma joia, uma pedra preciosa, e outro uma coisa quase sem valor, né? Se a gente vai analisar. Então vamos trabalhar bastante para fazer da nossa encarnação, desse tempo que temos aqui na Terra, valer. E eu acho que a palavra mais certa é termos gratidão. Gratidão ao Mestre por essa oportunidade enorme que Ele nos dá, sempre. E é com palavras de gratidão que eu quero deixar vocês essa noite. E elas dizem assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes e muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar e pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos estes que fitam o céu, a terra e o mar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão e que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti imploro com comiseração, porque eu sei que depois desta lida, em uma outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborim da chuva no telheiro, a melodia do vento no ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa, a canoa melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Obrigado pela minha voz, mas obrigado pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trautela uma canção e o que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da melodia, eu quero te rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite e eles não cantam de dia.
Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos dos que aram, semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam nós. Mãos de caridade, de solidariedade. Mãos dos adeuses. Mãos que ficam feridas e que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embala o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, decepados, paralisados, que não se pode movimentar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão gostoso ter um lar. E não é importante que ele seja uma mansão, uma favela, uma tapera, um bangalô ou uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Mas que dentro dela exista a figura de amor da mãe, do pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmã. A presença de um amigo, a companhia de um cão, ou alguém que nos dê a mão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para dormir, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci, e obrigado porque creio em ti. E pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. E a vocês, muito obrigado por terem me ouvido, e que a paz do Senhor esteja com vocês.